Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni. Como vocês sabem, a gente gosta de trazer muitas informações aqui para vocês, sempre procurando trazer conhecimento de qualidade, e hoje não é diferente. Eu recebo hoje pela primeira vez aqui no canal o Guilherme Barbieri, que é o gestor do Snell 11. Ele vai falar um pouquinho aí sobre o fundo, sobre o segmento, vai explicar bastante coisa para a gente. Antes de passar a palavra para ele, quero lembrar a todos vocês de que aqui o nosso canal ele é independente, então a gente não tem nenhum tipo de gerência direta nesses fundos ligados à Suno Asset, então a gente consegue fazer esse trabalho aqui com bastante tranquilidade, explicando sempre para vocês de maneira imparcial e trazendo diretamente o gestor do fundo, que afinal de contas quem toma a decisão, tá bom? Então, feito esse disclaimer, vamos então receber o Guilherme Barbieri. Guilherme, primeiro seja muito bem-vindo pela primeira vez no canal. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais da sua história, como é que chegou até aqui. Olá, Baroni, muito obrigado pelo convite, muito feliz aqui de estar no seu canal. Eu sou hoje o responsável pela área de infraestrutura na Suno Asset, faço parte do time aqui desde 2024, cuidando tanto das verticais de equity e de dívida, né? Ou seja, os produtos tanto Snell 11 quanto SNID 11 ficam aqui dentro da minha gerência e meu dia a dia aqui é basicamente buscar identificar as melhores oportunidades de alocação e junto com o time e construindo e desenvolvendo as nossas teses de investimento. E por falar em tese, eu queria justamente que você falasse um pouquinho mais sobre a tese, né? Explicasse um pouquinho mais do fundo, afinal de contas, vocês encerraram agora uma oferta que foi a maior captação da história do fundo, né? O fundo cresceu bastante, tenho certeza que você vai falar bastante sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, da tese, como é que como e onde vocês investem, o que é que o pessoal já fez até agora pro fundo, né, em termos de investimentos, de estratégias. Então fala um pouquinho do Snell aí para a turma. Claro, vamos lá. Acho legal primeiro contar, né, que o Snell ele já existe desde 2022. Hoje nós entendemos que ele é o maior fundo de energia da Bolsa de Valores. O Snell ele começou lá atrás com um mandato bem amplo, que como tese de investimento ainda é bem amplo, que é de investir em projetos imobiliários atrelados à geração de energia limpa, com o objetivo de alugar esses projetos em contratos de longo prazo. O fundo lá atrás, tanto na primeira quanto na segunda oferta, ele tinha o objetivo de captar recursos, desenvolver projetos e alugar esses projetos para grandes consumidores ou para grandes consórcios que têm interesse de se beneficiar dessa energia gerada. A partir da terceira oferta, a gente posicionou o fundo mais como um consolidador e menos como um desenvolvedor. Então, o recurso da terceira emissão ele já foi usado para adquirir projetos operacionais. E agora, na quarta oferta, que não só foi a maior oferta do Snell, mas também a maior oferta da Suno Asset, com 622 milhões de reais captados, o objetivo aqui continua sendo esse de consolidar o setor e buscar as melhores oportunidades, hoje com direcionamento que ainda é de projetos atrelados à energia solar na modalidade de geração distribuída. O que não impede o fundo, é claro, de no futuro investir em outras matrizes energéticas, como a hídrica, a eólica, a biogás. A gente tem visto várias outras oportunidades, além das atreladas aos setores que a gente já investe. Legal. Guilherme, muito se fala, né, tem se comentado muito no mercado a questão da reforma tributária, né? E visto que os fundos de energia elétrica já tinham uma certa vantagem fiscal, né, perante aí as ações, eu queria que você falasse justamente isso, né? Com essa nova reforma, em tese, essa vantagem tributária se torna ainda maior. Explica para a gente aí prós e contras, enfim, o que você tem para avaliar, justamente considerando esse cenário, comparando os fundos imobiliários voltados para a energia em relação às ações elétricas propriamente dita. Com certeza, Baroni. Eu gosto de fazer sempre um paralelo com os fundos de shoppings, por exemplo. O fundo de shopping versus uma empresa de shopping, se você for olhar puramente a DRE, o fundo ele vai ter a receita totalmente isenta, diferente de uma empresa imobiliária que já vai sofrer PIS, COFINS, alguns impostos incidindo tanto na receita quanto no lucro. Então, como estrutura, antes do pagamento de dividendos, a gente já entendia que o fundo imobiliário era a estrutura mais eficiente. Tanto que a concepção do Snell ela se deu dentro de um fundo imobiliário, buscando otimizar os resultados e geração de caixa do produto, pensando em pagar menos imposto do que em estruturas convencionais, como de SPS, FIPs, entre outras, que acabam sofrendo tanto impostos na receita quanto impostos nos lucros. Com a reforma tributária, a partir do momento
claro, a depender da receita mensal ou anual que o indivíduo tiver, também vai haver tributação dos dividendos. No caso dos fundos imobiliários, a gente ainda tem esse benefício onde eles não vão ser tributados. Então, se a gente já tinha um produto conceitualmente e tributariamente mais competitivo, porque ele pagava ou não pagava imposto na receita e não pagava imposto nos lucros, agora na distribuição ele vai se manter isento, diferente das empresas que vão pagar entre 5% e 10%, né, quando distribuírem os dividendos para os indivíduos pessoa física. Entendi. Então, assim, ainda mantendo nesse âmbito das ações, né, um dos grandes atrativos justamente das empresas elétricas é justamente essa questão de dividendos, né? Muitos investidores buscam essa estratégia para dividendos mensais. E os fundos imobiliários carregam isso também nas suas características primárias, né? O fundo imobiliário ele tem essa prerrogativa, embora possa distribuir por semestre, mas o mercado sempre faz mensalmente. E agora, um fundo deste segmento acaba juntando esses dois mundos, né? Você tem a questão patrimonial, você também tem a questão do dividendo mensal, até, de certa forma, até mais elevado. Você tem alguma coisa para falar para a gente aí sobre essa comparação entre distribuição de dividendos do Snell 11 frente às empresas elétricas? Tenho sim, Baroni. Eu acho muito... A gente sempre gosta de destacar muito nas nossas lives, em todas as comunicações que a gente faz, que nosso a gente leva muito a sério essa questão dos dividendos, porque a gente sabe que grande parte dos nossos investidores, eles organizam as finanças deles pensando na distribuição mensal que os nossos fundos listados imobiliários fazem. Falando especificamente do Snell, da tese de investimento dele e comparando ele com empresas elétricas, hoje o Snell ele é um fundo que basicamente tem ativos de geração com contratos de longo prazo, o que gera uma previsibilidade bem grande tanto nas receitas e, consequentemente, na capacidade de distribuição dos dividendos dos fundos. Quando a gente olha empresas elétricas, grande parte delas, elas não só estão posicionadas na geração e transmissão, que são segmentos do mercado elétrico mais perenes, mas também, muitas vezes, na distribuição, o que acaba com que tanto a lucratividade quanto a previsibilidade da receita dessas empresas é um pouco menor do que um ativo ou do que um fundo que está totalmente atrelado à geração com contratos de longo prazo. Então, a gente entende que o perfil de contrato e o perfil de ativo que o Snell carrega, ele gera uma previsibilidade, os contratos eles são de longo prazo e recebem pagamentos mensais, e aí com isso a gente consegue mensalmente pagar dividendos e também gerar essa previsibilidade para o nosso investidor, que muitas vezes organiza, como eu falei, as finanças deles atrelados aí ao que eles esperam dos fundos que eles carregam nas carteiras. Legal. Seguindo ainda essa questão de dividendos, né, vemos que o reajuste tarifário, né, da energia elétrica, ela tende a superar a inflação no longo prazo, né? Tendo isso em mente, você acredita que o Snell 11 também tende a superar a inflação no longo prazo? Anualmente? Vamos lá, Baroni. Esse é um dado, a gente brinca muito aqui, que a gente, entre aspas, fica torcendo para a conta de luz vir mais alta todo mês, apesar, né, que na nossa casa a gente vai pagar um pouco mais, mas a gente aqui está trabalhando para os nossos cotistas. E, inclusive, do nosso último relatório gerencial, a gente fez uma comparação entre o reajuste energético desde o início do fundo, né, nas praças que o fundo está posicionado, versus o IPCA, e esse ajuste ele foi consideravelmente superior. E a gente tem vários estudos de médio e longo prazo que também mostram que a inflação energética ela tende a ser maior que o IPCA. Grande parte dos contratos do Snell eles estão atrelados a essa média de reajustes tarifários e menos ao IPCA puramente. Então, olhando para trás, se isso se manter como verdade para frente, a expectativa é que os nossos aluguéis eles cresçam em velocidade superior ao IPCA. Tá claro. Outra coisa, Guilherme, você comentou aqui no início que o modus operandi, né, do Snell, desde assim a sua criação, era mais focado na parte da construção, né, das usinas. E que agora vocês estão mais focados nessa questão da consolidação das propriedades. Por que uma é melhor do que a outra, ou dá para as duas coexistirem? O que você tem para dizer sobre esse tema? Vamos lá, Baroni. Eu acho que a gente, como nosso entendimento aqui como gestor de recursos, né, é de sempre buscar as melhores oportunidades aliando risco e retorno para os nossos investidores. Lá atrás, tanto na primeira oferta quanto na segunda oferta, o valor dos projetos operacionais
ele estava num patamar de preço e o custo para você desenvolver um projeto era um patamar muito inferior, onde fazia sentido, por mais que houvesse mais risco, você investir no desenvolvimento de projetos. Conforme o mercado foi amadurecendo, nós começamos a perceber que o custo para você desenvolver um projeto era muito similar ao custo para você adquirir um projeto operacional. Sendo que um projeto operacional você tem muito menos risco e você tem uma geração de caixa desde o primeiro momento. Então, o retorno total, a TIR, todas as métricas de retorno que a gente começou a analisar de projetos operacionais versus projetos que dependiam de desenvolvimento, o retorno era praticamente o mesmo, com um risco muito menor, né? E como gestor, a gente tem que maximizar o retorno tentando minimizar o risco. Então, se você tem 2 ativos com o mesmo retorno e um com um risco muito menor, a gente vai alocar esse ativo com risco menor. Essas oportunidades, elas ainda se mantêm, tanto que todo o material publicitário que nós usamos na quarta emissão, todo o pipeline divulgado para os nossos investidores, era para manter a tese de consolidação e buscando projetos operacionais, onde a gente vê não só essa otimização de risco-retorno, mas também uma questão que é a previsibilidade, né? Uma vez que o fundo já desenvolveu projetos, já passou o risco do período de desenvolvimento, a gente entende que nas próximas ofertas, eventualmente, na tese de crescimento de médio e longo prazo do fundo, faz muito mais sentido ele se posicionar como um consolidador, buscando reduzir custos, buscando ganhar margem, buscando ter maior poder de barganha, tanto para negociar com os inquilinos, quanto eventualmente com fornecedores, buscando ganhar margem e maximizar a geração de caixa e menos voltar a desenvolver ativos. Claro, o mandato é amplo, se em algum momento um projeto for benéfico para o fundo, a gente pode olhar projetos ainda para desenvolvimento, mas hoje a gente vê o fundo muito mais como um consolidador e menos como um desenvolvedor. Tá claro. Outra coisa com relação ao IFIX, né? Nesse período, às vezes, o IFIX tem baixa, alta, mas a gente percebe que o SNEL tem uma certa descorrelação ali com o mercado, né? Então, até por uma questão de como é que você avalia os pares relacionados. Enfim, eu queria que você explicasse, né? Porque o SNEL, de certa forma, ele é diferente, né, daquilo que o mercado está mais acostumado. Então, ao que você atribui essa descorrelação do IFIX e como você avalia que isso pode ser positivo para os investidores aí no longo prazo? Com certeza. Isso a gente entende que na composição, por exemplo, da carteira do investidor, a diversificação é muito saudável e a gente entende que o SNEL ele traz uma diversificação muito importante para a carteira de fundos imobiliários dos investidores, porque, apesar dele ser o maior, ele é o único fundo no IFIX atrelado ao investimento direto em projetos de geração de energia. Então, uma vez que o IFIX ele é composto majoritariamente por fundo de shoppings, fundos de laje, fundos de papéis, fundos de galpões, entre outros, você não tem lá, além da pequena parte que o SNEL compõe ele, nenhum outro fundo com o mesmo ativo-alvo do SNEL. Então, é natural que a correlação seja bem distinta, e tenda a zero, na verdade, que não tenha a correlação entre o IFIX e o SNEL, uma vez que os ativos adjacentes são muito diferentes, o que é muito benéfico, novamente, para a composição de uma carteira diversificada e com baixa correlação entre os ativos. Tá claro. Então, o Barbieri, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da visão da gestora aí com relação a esse crescimento exponencial gigante do SNEL, né? Se não me engano, cresceu umas 5 vezes aí em praticamente um ano. Então, como é que vocês enxergam essa consolidação hoje da tese? Como é que vocês acreditam que os cotistas podem se beneficiar disso em relação ao crescimento do SNEL? Claro, Baroni, vamos lá. O SNEL, no ano passado, ele fez 2 ofertas, né? Uma, como a gente já falou aqui, de 622 milhões e uma de 166, sendo que na virada do ano ele tinha aí próximo de 140, 150 milhões, então realmente foi isso, próximo de 5 vezes o crescimento do fundo. O crescimento, como eu falei, acho que ele beneficia do ponto de vista que um produto maior, ele vai ser mais competitivo em todas as negociações que ele for ter, então o trabalho aqui ele é contínuo em aumentar a margem para os nossos investidores. A diversificação ela é muito importante, eu acabei falando um pouco sobre a quarta oferta, dela ser voltada
para aquisição de projetos operacionais, mas ela também busca diversificar as regiões geográficas em estados como Bahia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Paraná, entre outros que estão lá no prospecto, mas esses são alguns dos estados onde o Snell não tinha presença e onde temos ativos no nosso pipeline. Então, o crescimento ele também implica em diversificação. Eu falo muito para os investidores que quando a gente vai comprar um novo projeto, a gente sempre vai tentar comprar ele permitindo que ele consiga aumentar a capacidade de distribuição do fundo. Mas se o projeto, entre aspas, ele fica no 0 a 0, mas ele traz diversificação e reduz o risco do produto, isso também é benéfico tanto para os investidores que já estão, quanto para os investidores que eventualmente entrem ao longo do tempo e que percebam tanto um eventual aumento de capacidade de distribuição, quanto uma redução na precificação de risco sobre o produto, né? Porque, de novo, é aquela forma, um produto com menor risco, ele tende, ou com uma menor percepção de risco, ele tende a ser melhor precificado. E o trabalho contínuo aqui, né, são ativos que demandam bastante operação. A gente tem um time bem grande aqui na Asset que está totalmente voltado não só para captar dinheiro e escolher bons ativos, mas também tem um desafio muito grande de cuidar e tocar a operação desses ativos. A gente precisa ser muito diligente nisso para garantir aí a boa geração de caixa no curto, médio e principalmente no longo prazo para os nossos investidores. Perfeito, Barbieri, muito obrigado, queria te agradecer a conversa, espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas, mas se você ainda tem dúvidas, vou pedir para o pessoal até colocar aqui o Instagram da Suno Asset, para que vocês possam mandar mais dúvidas, o pessoal sempre vai estar disponível para responder. E aquilo que eu conversei com vocês no início, quero lembrar mais uma vez que eu não tenho relação aqui direta ali com a gestão dos fundos relacionados à Suno Asset. Esse conteúdo não constitui nenhum tipo de recomendação de investimento, de compra ou venda. Os fundos de investimentos, em geral, envolvem riscos e podem apresentar variações patrimoniais. Rentabilidade passada não representa qualquer tipo de garantia de resultados futuros. E, mais uma vez, como eu disse, lembrando dessa segregação das atividades aqui internamente da Suno. Barbieri, muitíssimo obrigado. Volte sempre, foi a primeira, mas que seja a primeira de muitas vezes para você voltar. Muito obrigado, viu? Com certeza, Baroni, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para todos. É isso aí, turma. Até a próxima e valeu. Um abraço.